Efésios capítulo 5, versículo 2. A palavra do Senhor assim nos diz: E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Oremos. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Me ajude a transmitir o recado do Senhor hoje à noite aos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, na última mensagem, eu trouxe uma mensagem intitulada A Semelhança de Cristo. E nessa mensagem nós falamos que o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você seja a imagem de Jesus Cristo. A gente mostrou alguns versículos e mostrou que todo crente precisa se tornar uma cópia de Jesus. As pessoas, quando olharem para nós, não podem ver a nós mesmos, mas precisam ver Jesus em nossas vidas. E nessa mensagem nós começamos a ver alguns exemplos de Jesus para nós imitarmos. Obviamente, nós precisamos imitar Jesus em todas as áreas. E nós não teríamos tempo de falar sobre tudo isso aqui na igreja, neste culto. Mas nós vimos na semana passada, nós vimos que precisamos imitar ao Senhor Jesus Cristo no exemplo da sua encarnação. E nós vimos que Jesus, quando Ele encarnou, Ele mesmo sendo igual a Deus Pai, em essência e ser, Ele escolheu abnegar-se a si mesmo e se submeter ao Pai. E nós vimos que nós, como crentes em Cristo, assim como Jesus, precisamos imitar isso de Jesus, precisamos escolher abnegar a nós mesmos, abnegar a nossa carne, dizer não para nós mesmos e escolhermos vivermos em submissão ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos também que nós devemos imitar o Senhor Jesus Cristo em seu serviço. Nós não estamos aqui numa colônia de férias, nós estamos aqui para trabalhar. Enquanto estamos aqui neste mundo, precisamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar como Cristo trabalhou, trabalhar no serviço do Senhor. E você foi chamado para trabalhar na obra de Deus. E assim como Cristo, Ele foi um exemplo no serviço, nós também precisamos assim imitá-lo. E hoje, hoje à noite, eu quero mostrar que devemos imitar a Cristo em seu amor, no exemplo de seu amor. E é justamente isso que o texto hoje à noite vem nos mostrar. Precisamos imitar a Cristo, andar no amor que Cristo nos amou. Aquele amor aonde Cristo foi capaz de entregar-se a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O apóstolo Paulo nos dá uma ordem aqui: andai. A palavra, o verbo andar, ele está conjugado de uma maneira que transmite a ideia de ordem. Paulo está dando uma ordem a todo crente em Cristo para que possamos andar no mesmo amor que Cristo nos amou. A palavra andar aqui está relacionado a viver, a praticar, a colocar em prática em nossas vidas. E amar, irmãos, nós sabemos, amar na Bíblia não é um sentimento, amar na Bíblia é um mandamento. O conceito bíblico de amor é oposto ao egoísmo. É a escolha, é a atitude de agir em prol de outra pessoa sem interesses próprios. Envolve abnegação, envolve colocar as prioridades do outro acima das nossas próprias prioridades. Envolve uma disposição, se necessário for, de sofrer para o benefício daquele a quem amamos. Paulo está aqui, irmãos, nos chamando para amar como Cristo nos amou. Amar com o amor demonstrado no Calvário.
a amar com o amor sacrificial que Cristo demonstrou lá na cruz. O problema é que muitas vezes nós confundimos, irmãos, amar com sentimento de posse, com sentimento possessivo. Irmãos, se nós não estamos, para nós sabermos discernir a diferença do amor bíblico, se verdadeiramente amamos nosso cônjuge, se verdadeiramente amamos a Deus de todo o nosso coração, se verdadeiramente amamos os nossos filhos de uma maneira bíblica, amamos nosso irmão da maneira que Cristo quer que nós amemos, reflita a seguinte coisa: você está disposto a abrir mão de alguma coisa em prol daquele a quem você ama? Você está disposto a se conformar numa determinada área, porque aquele que você ama pediu para isto fazer? Se no seu coração há uma resistência da sua parte de não fazer, talvez é porque você não ama como Cristo quer que você ama. Então, irmãos, como cristãos, nós precisamos amar como Jesus amou. E como Ele te amou? Como Deus nos amou, irmãos? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus, você pode ver lá no Calvário, lá na cruz, quando o nosso Senhor entregou a si mesmo, deu a sua vida, Ele enfrentou o sofrimento, Ele enfrentou a injustiça, Ele enfrentou a dor da morte, a agonia da morte, para que nós pecadores pudéssemos receber vida eterna. Olha que exemplo de amor, meus irmãos. Nós não merecemos, é graça, amém, irmãos? É graça, e desta feita, irmãos, assim como Cristo nos amou, nós precisamos amar o nosso semelhante, mas principalmente a Deus, acima de todas as coisas. Se nós amamos a Deus, precisamos estar disposto de abrir mão de tudo aquilo que contraria a Deus, para que possamos agradá-lo plenamente. Que Deus nos ajude a amar como Jesus Cristo nos amou. Segundo exemplo de Cristo, nós devemos imitar a Cristo em sua longanimidade. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Neste texto aqui, o apóstolo Pedro, ele está trazendo algumas orientações para irmãos em Cristo que eram escravos. Grande parte da mão de obra nos dias dos apóstolos era realizada por escravos. E o evangelho foi pregado a todos. E escravos também tiveram a oportunidade de receberem Cristo como seu Salvador e serem salvos pela graça do nosso Senhor. A graça de Cristo também alcançou os escravos da época do Senhor, dos apóstolos. E, meus amados irmãos, muitos desses escravos alguns tinham senhores muito bons, senhores que cuidavam desses escravos como parte da família. Mas havia também senhores que eram maus, eram perversos, e eram injustos com os seus escravos.
E o apóstolo Pedro orienta esses crentes escravizados que permaneçam fiéis aos seus senhores, sejam eles bons ou ruins, mas que possam servir a eles como se estivessem servindo a Jesus Cristo, por amor de Cristo. E Pedro orienta eles que, se punido injustamente, a suportar o sofrimento, a suportar a injustiça, a suportar o agravo, sem pagar mal com o mal, pois para isso somos chamados. Porque assim como Cristo sofreu, Ele deu o exemplo para que também sigamos os seus passos. Pedro, ele está falando justamente sobre isso. Mas Pedro, irmãos, não era masoquista. Pedro não gostava de sofrer. Pedro, obviamente, queria paz. Todos os cristãos de sua época queriam paz. Mas, irmãos, Pedro está falando isso em um cenário de perseguição. Por mais de cerca de 4 séculos, a igreja de Jesus, ela foi perseguida. Ela foi perseguida, seja pelos judeus, como pelo Estado romano, ela foi duramente perseguida. Hoje, nos nossos dias, graças a Deus, nós temos uma certa liberdade em nosso país, mas há muitos países que estão sofrendo dura perseguição, onde é proibido reunir, onde é proibido pregar o Evangelho, onde é proibido crer em Jesus Cristo. Há perseguições na China, há perseguições na Coreia do Norte, há perseguições em países muçulmanos. Não há liberdade. Muitos crentes não têm liberdade de culto e por isso estão sendo perseguidos. Olhando para a nossa realidade, irmãos, mesmo que não tenhamos uma perseguição em curso em nosso país, em nossa comunidade, muitas vezes nós nos encontramos em situação de injustiça, em situação de dano, em situação de sofrimento, às vezes causado por nós mesmos, mas algumas vezes causado por pessoas alheias. E como salvos em Cristo, nós precisamos imitar a longanimidade do nosso Senhor. Longanimidade significa ser demorado em irar-se, ou dar a oportunidade para que o outro se arrependa. Diante da ofensa, nós não podemos explodir. E eu não estou dizendo isso porque eu sou um exemplo nisso. Eu tenho dificuldade. Hoje, quando eu fui preparar a mensagem, eu estava pedindo: Senhor, fale comigo, quebre meu coração. Senhor, mostra para mim, prega para mim primeiro, antes de pregar para a igreja. Irmãos, Deus fez isso. Eu preciso melhorar nessa área. A ira é uma coisa que muitas vezes toma o meu coração, entristece a minha esposa, entristece os meus filhos. Eu preciso muito mexer com isso. Eu preciso deixar Deus controlar isso na minha vida. E eu sei que não é só eu que tenho problema com ira. Então, irmãos, quando o momento da ofensa acontece, quando o momento da injustiça acontece, nós precisamos escolher imitar a Cristo, sofrendo dano ao invés de revidar. Precisamos escolher sofrer a injustiça como Cristo escolheu sofrer a injustiça ao invés de fazer justiça. Precisamos, irmãos, ter o mesmo sentimento e atitude do Senhor Jesus Cristo. Isso não é fácil. Isso não é fácil, mas eu vou dizer por que não é fácil. Não é fácil para aqueles que não querem deixar o Espírito Santo controlar o seu coração. Não é fácil para aqueles que não querem se submeter a Cristo, que não querem se submeter à palavra, que não querem deixar Deus controlar os seus corações. Porque, meus amados irmãos, se você olhar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, no fruto do Espírito Santo, você vai poder ver que um dos gomos do fruto do Espírito Santo, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, uma das virtudes, um dos dons que Cristo nos oferece, nos concede através do seu Santo Espírito, é justamente a longanimidade. Demorado em irar-se, demorado em explodir-se, dar a oportunidade para que o outro se arrependa. Cristo faz isso conosco.
Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas. Antes de terminar essa parte, eu quero fazer uma observação ao sofrimento. Como eu disse, Pedro não era masoquista e nenhum dos apóstolos era. Eles não gostavam de sofrer. Mas se você olha para Jesus, se você olha para Paulo, se você olha para Pedro, vocês vão poder ver crentes sofrendo a injustiça, sofrendo dano por amor a Jesus Cristo. Na história da igreja, eu tenho um livro em casa que chama Espelho dos Mártires. Neste livro, compilado por um pastor menonita alemão do século 17, ele vai contar a história de vários irmãos em Cristo que escolheram sofrer o dano por amor a Cristo e perderam suas vidas. Como eu disse, nós não estamos vivendo em perseguição. Mas muitas vezes Deus permite que o sofrimento venha nas nossas vidas e Deus tem um propósito para isso. Às vezes nós vamos sofrer a dor do luto, às vezes nós vamos sofrer com a saúde de um filho, de um familiar, como por exemplo a irmã Célia está enfrentando um problema na área da saúde. Problemas virão em nossas vidas. A irmã Silvani e o irmão Samuel enfrentaram um tempo complicadinho por causa da saúde da Giovana. Logicamente, Deus não quer que nós soframos, mas Deus permite provas em nossas vidas. Deus permite dificuldades em nossas vidas. Primeiramente, para que nós não nos esquecemos que é Ele que está no controle das nossas vidas, que é Ele o Senhor das nossas vidas, e para que nos leve a confiar nele e não em nós mesmos. Mas em segundo, Ele está trabalhando em nossas vidas para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. E muitas vezes, irmãos, para sermos a imagem de Cristo, vamos aprender a imitar a Jesus em meio ao sofrimento. Que Cristo nos ajude a imitá-lo também no momento da dificuldade, a imitar o exemplo da sua longanimidade. E por último, irmãos, devemos imitar a Cristo em sua missão. Alguém abra a Bíblia em João 17, 18, leia para nós, por gentileza, irmãos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor Jesus aqui nesse texto, Ele está dizendo que da mesma maneira que o Pai enviou Jesus ao mundo, Jesus agora com autoridade, está nos enviando ao mundo da mesma maneira que Ele foi enviado. Esse texto está intrinsecamente ligado à grande comissão, aquela grande comissão de irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho. O Senhor Jesus é o grande exemplo de missões em nossas vidas, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, compara Ele como um missionário exemplar. O Senhor Jesus recebeu a missão do seu Pai para ser o nosso Salvador. Então Jesus é enviado ao mundo, Ele vem a esse mundo deixando o céu, deixando o trono da sua graça lá na glória celestial, deixando a sua pátria, e então Ele vem por meio da encarnação, Ele vem a este mundo. Ele vem a este mundo com o principal objetivo de buscar e salvar o que se havia perdido. Em outras palavras, de buscar e salvar os perdidos, aqueles que estão longe de Deus. E então Jesus, Ele cumpre na cruz o propósito eterno do Pai, providenciando justiça, providenciando redenção. E agora, ressuscitado, Jesus nos dá a missão, Jean, de irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho. Assim como Cristo, nós precisamos cumprir a nossa missão, irmãos. Precisamos ir aqui e falar do Evangelho de Cristo em nossa comunidade. Cássia precisa de Jesus. Eu entrei em 2 grupos, irmãos, do WhatsApp aqui dessa cidade. Irmãos, não dá para acompanhar. É o dia inteiro em gente brigando por causa de política. E no outro é o dia inteirinho as mulheres xingando. Ao olhar para esse grupo, sabe o que eu vejo? Para esses 2 grupos aqui da cidade? O quanto esse povo carece do amor de Deus.
o quanto esse povo precisa de Jesus Cristo, pois só Jesus pode transformá-los. Só Jesus pode libertá-los da escravidão do pecado, só Jesus pode dar uma nova vida, só Jesus pode dar uma vida com abundância, só Jesus pode dar vida eterna àqueles que se achegarem a Ele. Falar de Cristo, testemunhar de Cristo, irmãos, é um mandamento que todos nós precisamos cumprir. Mas nós não podemos olhar para missões apenas com um sentimento egocêntrico. Não, eu preciso ir, eu preciso fazer, eu. Não, irmãos. Nós precisamos olhar para missões e ter o mesmo sentimento e atitude que o nosso Senhor Jesus Cristo teve. O Senhor Jesus, ao olhar para as multidões, Ele tinha compaixão. O seu coração doía em ver as pessoas cegas, as pessoas caminhando por caminhos longe de Deus, as pessoas sofrendo, as pessoas angustiadas. O coração do Senhor doía. E então o Senhor Jesus levava a boa mensagem do Evangelho para essas pessoas. Meus irmãos, de maneira semelhante, precisamos cumprir a nossa missão em levar o Evangelho, não por nossa causa, não porque isso é apenas uma obrigação, é apenas um mandamento, mas precisamos levar porque as pessoas carecem de Jesus. Eu já mencionei isso, esse texto, essa mensagem aqui, uma vez, mas Jonathan Edwards, um grande pregador, se eu não me engano, do século 17, 18, não me lembro exatamente, mas ele uma vez pregou uma mensagem intitulada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vou repetir. Ele pregou a mensagem Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nesta mensagem, Jonathan Edwards, ele compara o estado de condenação eterna dos perdidos a um quadro de pessoas que estão penduradas por um fio muito fino sobre uma grande fornalha da ira de Deus. E a qualquer momento este fio se romperá e estes serão queimados pelo fogo eterno da ira de Deus. E a única maneira das pessoas serem salvas da ira de Deus, desta fornalha de fogo ardente, é justamente crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. E é por isso que precisamos pregar o Evangelho. Precisamos falar do amor de Deus. Precisamos pregar de Cristo, precisamos sustentar missionários, contribuir com missões, precisamos orar, suplicar pelas almas perdidas, porque Jesus Cristo é a única esperança para os perdidos. Como Romanos 10, 14 e 15 nos diz, como eles irão crer se não ouvirem, e como ouvirão se não há quem pregue. É uma grande responsabilidade, José Roberto. E Deus nos dá essa responsabilidade a todos nós, de pregarmos o Evangelho de Cristo. Para quantas pessoas você falou de Jesus esta semana? Para quantas pessoas você falou de Jesus este mês? Para quantas pessoas você falou de Jesus este semestre? Este ano? Esta década? Irmãos, estamos falhando nesta missão. Precisamos imitar Jesus Cristo. Você é chamado para imitar a missão do nosso Senhor, enviados para buscar e alcançar almas perdidas. Concluindo, vimos que o propósito de Deus para nós é que nós sejamos a imagem de Jesus. E para sermos a imagem de Jesus, nós precisamos imitar Cristo. Precisamos, primeiramente, conhecer Jesus. Você precisa conhecer Cristo para poder imitar. E não somente conhecer Cristo, mas você precisa se relacionar com Ele, para que você venha imitá-lo. É interessante que a Bíblia usa, eu acho que só uma vez, a palavra cristãos, em todo o Novo Testamento. Jean, só uma vez, mas ela usa várias vezes a palavra discípulo para se referir aos crentes do Senhor Jesus.
Amém, Giovana. Continua falando amém, filha. Continua. Mas, meus amados, ser discípulo envolve relacionamento com Jesus. Envolve relacionamento com o nosso mestre. Envolve observar os seus atos, suas atitudes. Envolve imitar esses atos e atitudes do mestre, para que sejamos parecidos com ele. E vimos a importância disso. Nós vimos 5 exemplos no nosso Senhor que precisamos imitar. O exemplo da sua encarnação, o exemplo do serviço, o exemplo do amor, o exemplo da longanimidade e o exemplo da missão. Poderíamos mencionar vários outros exemplos, mas é esses 5 que Deus tem colocado em nossos corações. E diante dessas verdades, se há alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Salvador, se há alguém ainda que não foi salvo, se há alguém aqui que Deus está trabalhando no seu coração e revelando a sua condição de pecador, a sua condição de condenação, que você está diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados hoje e entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Seja salvo pela graça e pela misericórdia do nosso Deus através da fé em Cristo Jesus. Mas se você já é salvo, meu amado irmão, a aplicação dessa mensagem é muito clara. Procure imitar Jesus. O mundo tem ídolos. No futebol, há aqueles ídolos que quem gosta de futebol quer imitar. Talvez um drible, talvez um lance, um cruzamento, uma maneira de chutar, uma maneira de jogar, uma maneira de se posicionar. No mundo também tem os astros aí do mundo pop, da música, dos programas de televisão, que as crianças olham e querem imitar. Na vida cristã, irmãos, a pessoa a qual os nossos olhos devem estar fitos é Jesus, e é Ele que nós precisamos imitar. Imitar a sua maneira de pensar, imitar a sua maneira de agir, imitar Jesus em todas as áreas, pois precisamos ser a imagem de Jesus. E só existe uma maneira de sermos a imagem de Cristo, como falamos. Não, melhor, 2. Acho que posso dizer 2 aqui. A primeira é deixando de resistir ao Espírito Santo e rendendo-se completamente a Ele. Nós, naturalmente, irmãos, temos um coração obstinado. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós temos algo em nós que nos leva a isso. Mas, meus irmãos, a partir do momento que Cristo nos salvou, nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus, que é o melhor jeito. E é imitando Cristo que nós vamos fazer. Precisamos deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas, para que nós possamos ser a imagem de Jesus. A segunda maneira, como nós já falamos aqui, é relacionando-se com Cristo. Quanto mais próximo de Cristo você estar, quanto mais tempo você passar com Ele, quanto mais você admirá-lo, quanto mais você passar tempo com Ele, mais parecido com Ele você vai ser. Então, o segredo da vida cristã, o segredo de nós sermos imitadores de Jesus, é relacionando-se com Ele. Que nesta noite, nós não negligenciemos mais o nosso tempo com Deus. Que nessa noite nós venhamos entender a importância de abrir mão da nossa vida, de abnegar a nós mesmos, de deixar Cristo controlar as nossas vidas e também de nós nos relacionarmos com o Senhor, para que Deus tenha a liberdade e a autoridade de nos fazer parecidos com Jesus.